Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos, com muita alegria que nós estamos nos dirigindo para o encerramento do nosso 65º encontro, agradecendo a todos vocês, nossas amigas, companheiras, Moacir, Saulo, por estar conosco nesta manhã de tanta gratidão ao nosso querido Eurípides Barçanufo. Nós vimos durante todo este evento que o processo dos relacionamentos é ainda extremamente importante que a gente aprenda, perceba e comece a sentir o valor de estarmos ao lado de determinados irmãos, ao lado de espíritos cuja programação reencarnatória nos foi dada caminhar ainda por mais alguns passos. É aquilo que Jesus nos ensinou. Se nós somos convidados a caminhar 1000 passos, que a gente caminhe 2. Porque, na verdade, nós caminhamos 1000 para sentir as nossas lutas, as nossas dificuldades. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o valor das virtudes nos relacionamentos. Compreendemos que todos nós temos oportunidades valorosas para que nós possamos desenvolver os nossos sentimentos. Nós sabemos que as virtudes são conquistas do espírito. E para que eu adquire, eu preciso primeiro mudar, transformar o meu sentimento. Quando eu consigo fazer isto, eu adquiro novos valores. E os valores vão sedimentando como construção na nossa intimidade perispiritual e mental. Aí nós consagramos os valores eternos que transformam em virtudes. Então, as virtudes são dádivas divinas que o espírito alcança durante sua trajetória evolutiva. Mas eu queria dizer-lhes, meus queridos irmãos, que essas virtudes, nós somos capazes já de construí-las. Nós estamos vivenciando momentos que nós já nos reconhecemos como espírito e temos a possibilidade de nos identificarmos como um ser espiritual. Nesse último momento do planeta Terra, em provas, em dores e expiações, o professor Eurípides Barçanufo, desde a última década do século XX, nos trouxe uma metodologia, nos ensinando, nos despertando para esse ser espiritual que nós somos. Até então, nós realmente tínhamos uma dificuldade de dizer que nós somos este espírito imortal. Só dizer que somos espírito imortal não bastaria, ou como não nos bastou. Foi por isso que ele trouxe uma metodologia para nos educar, para ampliar as nossas potencialidades, para entender a função dos atributos como forças que nós temos, como a força do espírito, do sentimento, que fortalece o pensamento. Foi o professor Eurípides que nos traz com muita lucidez a questão dos filtros que nós carregamos conosco no processo da consciência. Filtros esses que vêm do conhecimento, agora um conhecimento mais reflexivo, porque nós todos estamos sendo convidados a refletir no conhecimento que a doutrina espírita nos traz. E esse conhecimento, por muitas vezes, nós falamos dele para o outro. Fizemos belas
explanações, mas agora nós estamos sendo convidados a buscar nesse conhecimento a essência para que a gente possa realmente nos transformarmos. E são nas pequenas transformações que nós vamos conseguir melhorar as energias que mandam os sentimentos e que dão força, corpo ao nosso pensamento. No entanto, o caminho para percorrermos é o mesmo. É aquele caminho que Jesus nos ensinou. É o caminho, a verdade, a vida, que ele disse que ninguém iria ao Pai a não ser por ele. É o caminho do bem, é o caminho do amor, é o caminho da caridade. E nós podemos ver e sentimos neste encontro, pela fala de nossas companheiras, e até mesmo pelos comentários que nos foram trazidos, que das dificuldades que temos para nos relacionarmos. Mas Jesus nos disse, como ele disse aos seus discípulos, que afastassem das facilidades do mundo e que eles entrassem pela porta estreita. Só que isso a gente disse para o outro. E não compreendemos que ele estava referindo ao caminho. O caminho largo não me transforma. O caminho das ilusões. E isso nós vamos perceber a necessidade que temos de fazer com que a gente possa olhar com outros olhos para aquilo que nós chamamos de dificuldade, que na verdade não deveria ser dificuldade. É um roteiro de programação. Todos nós precisamos lembrar, todos nós, sem distinção, que o plano de amor é feito para todos nós. Um plano de ação. E essa ação é o desenvolvimento das leis divinas, da compreensão, mas também das vivências. A misericórdia de Deus é tão grande para conosco que ele tem, cada dia, cada reencarnação, nós vamos passando a compreender o que Jesus nos disse sobre a implantação do reino de Deus. E esse percurso para implantar o reino de Deus é desenvolver um novo pensamento, retirando os entulhos mentais das ilusões que estão em nós, para que aprendamos a sermos mais simples, até que a gente possa galgar a humildade, sermos mais modestos, para que a gente possa consolidar em nós, como já temos lutado para que isso aconteça, os valores. O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. E eu pergunto a vocês, que qualidades são essas? As qualidades morais. E nós, nesse momento que estamos todos inseridos, nós temos percebido quem é que traz as qualidades morais. Porque as qualidades morais, elas não são vistas e são notadas por nós, muitas vezes, pelo nosso comportamento externo ou pela manifestação de nossa personalidade, como diz a nossa irmã Célia. Mas as qualidades essenciais do espírita cristão, aquele que tem lutado para mudar todo o seu contexto íntimo, vibratório, mental, projetando novas ideias no seu contexto perispiritual, ele está a caminho da conquista das virtudes.
E Kardec nos mostra: afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Queridos irmãos, afastai dos vossos corações, quer dizer, tire de você esse vício moral que vem transformando cada dia mais um sentimento doentio. Porque o orgulhoso, ele não percebe o outro. O orgulhoso, ele não se percebe. Ele percebe o outro no mesmo olhar dele. E é por isso que quando estamos nos relacionamentos, nós identificamos quem nós somos. Então, nesse entrechocar de sentimentos que o cadinho do lar nos oferece, no nosso grupo de convivência, seja no trabalho profissional, na comunidade, na sociedade que vivemos, nós começamos a perceber verdadeiramente aquilo que nós realmente projetamos e aquilo que verdadeiramente conseguimos notar em nós. Porque a vaidade, ela é um sentimento que obnubila a consciência. E a virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Nessa pequena frase, nós precisamos refletir no pensamento de Kardec. A virtude é uma graça. Se é uma graça, eu preciso conquistá-la, porque ela não vem de graça. É uma construção que desejo a todos os espíritas sinceros. E eu preciso ver se eu sou um espírita sincero. Porque o espírita sincero é aquele que tem fidelidade aos ensinamentos trazidos pela doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Se eu sou fiel àquilo que Jesus nos ensinou e que os espíritos caridosamente nos exemplificaram. Na compreensão do Evangelho segundo o Espiritismo, me fascina a didática de Kardec, quando ele tem a capacidade de selecionar o pensamento de vários espíritos para que a gente possa ser elucidado de uma forma que somos capazes de compreender. Então, quando nós encontramos uma mensagem de caritas, toca o nosso coração. Pela virtude que esse Espírito nos mostra, com base essencial nas suas vivências na caridade. Quando nós lemos uma mensagem de Erasto, nós percebemos a força educativa do Espírito a chamar a nossa consciência para um processo de uma nova realidade. E assim nós vamos vendo todos os espíritos que Kardec foi compilando para esclarecer o caminho das virtudes, porque eu não posso construir virtudes sem modéstia. E eu não posso conseguir ter modéstia sem compreender a simplicidade, a humildade. Em todo o Evangelho de Jesus, e eu gostaria muito, meus queridos irmãos, de convidá-los daqui para frente, deste dia para frente, ou seja, deste janeiro para todo sempre, que a gente sentisse na nossa consciência os conselhos de Jesus, os seus exemplos, a sua vivência e aquilo que os Espíritos têm nos trazido. Nós somos muito felizes, queridos irmãos. Nós tivemos uma obra extraordinária que vem comentando o Evangelho,
que Emmanuel tem nos trazido, Humberto de Campos, André Luiz, toda esta obra que está à nossa disposição. E nós estamos aqui diante de um quadro muito importante, porque entre Samaria e os judeus tinha uma grande diferença. Mas para o Cristo não havia diferença. As necessidades eram as mesmas. E Jesus não estava atrás de um samaritano ou de uma samaritana. Ele estava indo ao encontro de um espírito, porque ele sabia da necessidade daqueles espíritos. Isso é que nós temos que olhar. Nós criamos tantos preconceitos, tantos antagonismos dentro de nós, que nós não conseguimos chegar na estrutura íntima de um espírito. Essa é a maior dificuldade nossa de fazer a pergunta: como é que eu vou relacionar? Porque nós criamos as barreiras. Jesus não, ele não tinha barreira. Ele via a necessidade do espírito. E ele dirige ao poço de Jacó, também com uma intenção. Porque a intenção, meus irmãos, ela reveste o pensamento dos nossos sentimentos. E ele vai ao encontro da mulher samaritana num ponto estratégico. Era o único lugar que o pessoal, os irmãos da Samaria, buscava água. E ele ali vai, ele assenta no posto e aguarda aquela mulher que ia chegar. E lá ele nos mostra os exemplos mais importantes que nós precisamos aprender. E não são exemplos que não somos capazes de aprender. Amemo-nos uns aos outros. Este é a base, esta é a base do nosso relacionamento. Amemo-nos uns aos outros. Quem é o outro? É o meu irmão. E este irmão é que nós assumimos compromissos pelos vetores que nos atraíram, pelas forças mento-eletromagnéticas que nos uniram devido às referências energéticas que compõem a nossa estrutura perispiritual. Amemo-nos uns aos outros. Nós poderíamos amar a todos, se não fôssemos convidados à estrutura familiar. Olha a paternidade divina. E quando Allan Kardec coloca no livro, no Evangelho, que nós temos a parentela corporal e a parentela espiritual, esse é um processo didático que o Pai nos ofereceu, para que a gente pudesse reencontrar. Nós não temos como reencontrar com todos os espíritos de uma só vez. E é por isso que quando nossa irmã Célia explicou a anterioridade, e que Eurípides nos esclarece tão bem quando Allan Kardec coloca a base da anterioridade não só no Evangelho, como na Revista Espírita, Eurípides nos mostra que a anterioridade se organiza a cada reencarnação para que nós possamos formar a nossa identidade. Nesta reencarnação, eu estou Alzira. Mas quando eu retornar ao mundo espiritual, eu vou de novo encontrar com a minha consciência espiritual na plenitude do Espírito. Porque ali, a consciência espiritual já absorveu aquilo que é a consciência existencial, que está definida pela minha identidade, para que eu possa angariar as minhas conquistas ou não. E aí nós encontramos neste ensinamento de Jesus, que é a base do nosso contexto dos relacionamentos e evolutivos, e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Ora, eu só posso oferecer para o outro aquilo que já consegui. Aquilo que já é uma conquista do meu espírito. Então, eu posso oferecer para ele aquilo que tenho. E ontem nós vimos muitas perguntas
em relação a essas dificuldades, que a gente não alcança o outro, talvez estejamos com este para que ele me faça perceber o que eu preciso avançar. O que eu quero que o outro receba de mim? É o que eu gostaria de receber dele. Então, toda religião, toda moral se acham encerrados nestes dois preceitos. Isso é lei universal, isso é lei divina, que não são os homens que vão modificá-la. E é por isso que Jesus veio nos ensinar o caminho de nossa transformação. E nesse momento em que Jesus não estava convivendo com a mulher samaritana, mas ele estava relacionando com o espírito dessa mulher samaritana, ela logo vê um homem, ela não vê o espírito do Cristo, ela não vê a grandiosidade. E ela pergunta, como é que pode um judeu estar ali nas terras de Samaria? Então ele diz para ela que ali ele estava para oferecer a água viva. E quando nós estamos sedentos, eu quero saber que água que é esta? A água da vida eterna. É a palavra que me sacia. Quando Jesus disse, eu tive sede e não me destes de beber. Eu tive fome e não me destes de comer, e nós continuamos a dar de comer, mas não damos aquilo que é essencial para o espírito. Por isso, este encontro está nos convidando a perceber o que verdadeiramente eu preciso oferecer para que eu possa também receber. Amai, portanto, o vosso próximo. Todas as vezes que você estiver entristecida no seu relacionamento, e é natural que muitas vezes nós choramos, mas as lágrimas são importantes quando choramos, porque elas nos aliviam e nos fazem novamente pensar onde errei, porque deixei de amar. E aí nós vamos ver, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo, vosso de outrora. Este desenho, recebido pelos médicos de nossa casa, como todos os outros, é muito interessante. Nós estamos num circuito de injunções. E ali nós temos um numa cor diferente, só para mostrar que às vezes é aquele que nós queremos afastar, repelir. Mas quem é este espírito? No Livro dos Espíritos, Kardec nos mostra que as nossas relações durante a reencarnação, elas são diferentes. Ora eu estou mãe, mas ora eu estou irmã. E nesta existência, eu, por exemplo, estou mãe dos meus filhos. E qual é o meu compromisso? Será que eu vou tirar um para trás e deixar ele para trás porque eu não amo? Será que é esse que eu não amo e que está junto comigo agora no mesmo contexto familiar, não pode ter sido aquele espírito que eu não valorizei no passado? Nós sempre jogamos a culpa no outro. Então, não podemos condenar os laços de família, mas colocá-los acima de tudo que nós realmente precisamos sentir junto a esta paternidade divina. Porque os laços nossos de família são indestrutíveis. E ontem teve uma pergunta interessante, quando é que nós vemos que um irmão, por exemplo, afasta do lar? Nós vamos deixar de amar? Não. Nós precisamos dar uma oportunidade para este espírito, orando, rogando a Deus, para que ele reconheça que os nossos laços são indestrutíveis. Então, muitas vezes, a gente tem visto isso hoje, numa sociedade moderna, que os filhos, às vezes, saem muito cedo de casa, mas não querem voltar.
Outras vezes, não, eles querem ir embora, vão embora para outros lugares, muitas vezes retornando àquilo que o passado lhe chama, ele não observa. Porque todos nós temos o direito de escolhas, mas teremos que responder por nossas escolhas. Então, isso é extremamente importante que a gente pense como é que nós estamos nos relacionando. Porque relacionar não é estar junto. E nós precisamos pôr acima de tudo o entendimento do que seja caridade. Até hoje nós tivemos muitas dificuldades para trabalhar a caridade moral. Porque, na verdade, eu estou falando especialmente da minha geração, nós fomos educados dentro da caridade material. E a caridade material, ela é essencial na nossa vida, porque ela me leva até o nosso irmão para que eu enxergue as suas dores. Mas muitas vezes, ao levar as questões materiais, eu não me transformo. E junto à caridade material, eu preciso levar a caridade moral. Não é cobrando, porque aquilo que vejo reflete em mim. Então, a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras, as criaturas, e é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. É por isso que muitas vezes nós não nos suportamos dentro do lar. É por isso que muitas vezes nós achamos melhor separar os nossos relacionamentos. Porque o nosso orgulho fica ferido. E nós não temos a aceitação para compreender que os nossos relacionamentos não são fortuitos. São ligações divinas, convites para a nossa reeducação. E grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale o outro mais tolo do que ele. Quanta sabedoria tem aquelas pessoas simples que não tiveram a oportunidade de passar por uma escola, porque a sabedoria não vem da escola, a sabedoria vem da nossa vivência, da nossa observação. E é por isso que todos nós que tivemos pais, avós, familiares, que nos disseram frases importantes, que nos deram ensinamentos importantes, elas ficaram registradas na nossa consciência, na nossa memória. Tende, pois, porém, cuidado, principalmente, em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Às vezes chega uma pessoa, uma vez só na nossa vida, para falar uma palavra que modifica a nossa existência. Então, isso é importante que a gente possa perceber que a caridade é uma sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que has de conduzir os povos à felicidade, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. Caridade moral. E é por isso que ontem falamos, e vamos ter que falar sempre, quando nós somos convidados a sermos indulgentes com nossos irmãos. E severos conosco. Porque a caridade, ela amplia toda a nossa possibilidade de perceber os valores do outro. A caridade nos estimula a reconhecer quem somos. Por isso que o bem é o caminho que não tem volta. E qual foi o primeiro trabalho de Jesus? Será que Jesus começou no templo falando, pregando? Não.
Ele visitou o templo, mas a sua palavra mexeu com os doutores da lei. Mas nós temos que entender que o primeiro trabalho de Jesus foi realmente a caridade. Quando ele recolheu aqueles irmãos todos assentados na praia, e ele começou a falar daquelas parábolas, pegando aquilo que eles já sabiam, olha que importante isso, sabendo, recolhendo as informações que eles já tinham. Ele não trouxe um jogo de conhecimento, poderia ter trazido, mas ele não trouxe. Então é por isso que é sublime palavra. Quando ele viu que eles precisavam sentir e confiar, o que ele faz? Ele sobe ao monte e traz as bem-aventuranças. Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados pobres de espíritos. Isso não é caridade, meus irmãos? Porque a caridade, ela está junto com a esperança. E a caridade é filha da fé. Mas o apóstolo Paulo nos fala que a maior virtude, a maior de todas, é a caridade. Porque a caridade, ela é branda, pacífica. E aí nós vamos encontrar em todo o Evangelho o exemplo da caridade moral. Quando Jesus multiplica o pão, a gente acha que aquilo é uma caridade material. Os discípulos ficaram impressionados, mas Jesus não perdia tempo para ensinar. E foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Olha a grandeza desse Espírito quando nos traz isso no Evangelho. Foste tu, virtude divina. E é por isso que nós ainda não compreendemos a satisfação que a reencarnação nos oferece, porque nós ainda não temos essa virtude construída em nós. É na caridade que deveis procurar a paz do coração. Quando você assenta com o filho, que você conversa com ele, que você agasalha no seu coração, que você lhe dá segurança, você está sendo caridoso, porque você está esclarecendo. O contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida, vem por meio da caridade. Muitas vezes, quando a gente vai fazer uma caridade material, a gente pode sair dali, daquele local, e dizer assim, nossa, recebi muito mais do que levei. Porque aquele que recebe também é virtuoso. Ele não foi orgulhoso, ele soube receber. Porque tem pessoas que não sabem receber. Então, nós precisamos ver nas entranhas mais íntimas dos nossos sentimentos o que prevalece em nós, que desejo é o nosso. E gostaria de mostrar-lhes uma questão que parece tão simples, mas que, na verdade, faz parte da nossa vida. Quando Jesus começa a fazer o convite aos discípulos, ele encontra com João e Tiago, jovens, e ele faz o convite, como ele fez para os outros, para Pedro, para Levi, para André, que eram irmãos de Pedro. E ele pergunta se eles queriam participar do seu trabalho. E eles dizem que sim. O magnetismo do Cristo os envolveu. Mas aqueles dois, João e Tiago, eram filhos de Zebedeu e de Salomé. E Salomé, ela já havia ouvido Jesus antes daquele momento. E ele falava de um reino. E ela, sem saber, ela fica encantada. E quando os filhos chegaram em casa e contaram, ela logo, como mãe, sentiu obedecida. E ela então pergunta, será que nesse trono que este homem, Jesus, está trazendo,
Não há possibilidade do meu filho ter um lugar de destaque? Um assentando à direita e o outro à esquerda? E muitas vezes eu pergunto para vocês, qual mãe, qual pai que não quer que um filho tenha um destaque na vida? Às vezes um destaque material, mas é o que nós às vezes almejamos. Porque Salomé não tinha noção do que era o reino de Deus. E ela vai ao encontro dele. E Jesus, caridosamente, a atende, relaciona com ela naquele momento. E ela diz: Senhor, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem, um à sua direita e o outro à esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. Mais nobres. Olha a vaidade, orgulho. Meus filhos estão assentados à direita e à esquerda daquele que é o mais importante deste reino. Quantas dores nós já vimos isso quando nós ocupamos lugares que não são devidos. E Jesus, vendo a intenção daquela mãe, compreendendo aquele espírito que ainda não tinha o conhecimento, Jesus não trouxe nenhum argumento contrário, mas ele faz aquilo que nós ainda não aprendemos a refletir. Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber o meu cálice. É o convite que Jesus tem feito até hoje para nós. Será que nós queremos estar com Jesus, mas sorver o seu cálice? Porque não adianta ser espírita cristão sem que a gente possa sorver as lutas de cada dia, seguindo as lições grandiosas que o Cristo nos trouxe. Esta é uma reflexão que deixo para todos nós. Antes de tudo, é preciso saber se nós estamos prontos para servir o Cristo. E nós que já caminhamos inúmeras reencarnações, milênios de anos, agora estamos sendo convidados a servir o Cristo. Mas será que nós estamos prontos e queremos sorver o cálice do Cristo? E o pai, que tinha uma sensibilidade diferente, Zebedeu, ao ouvir Jesus, exclamou respeitoso: o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam? E naquele intercâmbio de relação afetiva, Jesus então disse para ele do que era o reino de Deus. E Zebedeu, então entusiasmado, disse: Senhor, nós precisamos trabalhar muito para que tenhamos muitas pessoas para auxiliar a implantação deste reino. E Jesus respondeu a Zebedeu: e eu venho pedir-lhes que reflitam na palavra de Jesus. Zebedeu, não é o número que nós precisamos. Não é o número de espíritas que Kardec precisa e nem Jesus. É preciso saber se nós estamos prontos. É a qualidade do nosso trabalho. É a qualidade das nossas construções morais que reverberarão no trabalho do Cristo. E é por isso que naquela hora Zebedeu é tocado na consciência e chorando, joelha diante de Jesus. E Jesus então diz: Zebedeu, os filhos de Deus permanecem de pé. Nada pode nos tombar. E nós tombamos
por tão poucas coisas, pelos cargos, pelas hierarquias, pelas funções, mas esquecemos que nós precisamos erguer, porque somos filhos de Deus, e acima dos cargos e das funções, somos um espírito compromissado com Cristo Jesus. E aí Jesus diz para ele: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino. É isso que nós estamos trabalhando com a evangelização de espíritos, para que nós, espíritas cristãos, compreendamos o que seja a paz da consciência e a resignação suprema. É por isso que nós precisamos compreender a força de um código divino que não está fora de mim, mas está em mim, na minha consciência. E Jesus, na sua sabedoria, completa. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito. Isso nós já conhecemos. E nessa pandemia, mais do que nunca. Ontem nós tivemos na mesa, na sala, nas discussões, como é que eu faço para sair da nossa área de conforto? Que conforto, meu Deus! Nós não viemos para ter o conforto espiritual, nós viemos para a luta. E essa ociosidade é que tem nos envolvido muitas vezes, retirando-nos o direito do trabalho. Nós fomos convidados a mudar os nossos hábitos, de ir de casa para a casa espírita, frequentar esta, aquela outra, onde está meu compromisso, onde está a minha redenção, onde está o meu trabalho, onde está a minha luta íntima. Porque não é uma casa, um templo que me transforma. É a essência de um conteúdo que vai fazer remover em mim a força da minha vontade. E vai trazer para mim uma consciência lúcida. E é por isso, mais uma vez, que venho falar-lhes. Quando o Espírito de verdade nos faz o convite, amai-vos, eis o primeiro ensino, porque o amor é a essência da vida. E para que eu compreenda o amor, eu preciso sentir o valor da caridade. É a paz, é a resignação. Nós precisamos buscar. A paz que é a ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício dos sentimentos. Não estamos mais na hora, meus irmãos, de vivermos os mesmos vícios. O convite da pandemia é para nós modificarmos. Talvez nós nunca tivemos um convite tão forte para fazer essa ebulição dentro de nós. O que Jesus quer de nós. Talvez queiramos ainda ficar como Salomé, ocupando as posições de destaque. Mas nós precisamos entender o que Zebedeu falou. Nos curvarmos. Senhor, faça de mim o instrumento da sua vontade, conforme nos diz Francisco de Assis. Por que tantas dificuldades nos relacionamentos, meus irmãos? Se nós temos uma doutrina que está nos ensinando há mais de 1,5 séculos, por que nós só olhamos a doutrina espírita circunscrita, circunspecta, em 4 paredes? Buscando apenas as reuniões, que muitas vezes queremos que sejamos curados do corpo. Por que nós ainda temos tantas dificuldades para relacionar com aqueles que estão conosco e até mesmo com aqueles espíritos que estão nos auxiliando? E hoje venho lembrar-lhes que cada espírito é portador de uma bagagem evolutiva inerente às suas conquistas e às suas vivências. Estas são as nossas dificuldades. Enquanto eu não olhar o outro como espírito, ver o seu tempo, ver as suas construções, ver os seus valores, eu sempre cobrar. É por isso que ficamos insatisfeitos,
Aí perguntamos aos espíritos o que nós devemos fazer para eles nos orientar. E eles nos orientam e muitas vezes não é aquilo que eu queria ouvir. E todo o processo educacional tem como objetivo a construção de novos valores e novas verdades. Meus queridos irmãos, nesta existência, nós estamos tendo uma grata alegria de conhecermos a doutrina espírita, de estarmos ainda vivendo junto a irmãos que muito sinalizam para todos nós. Irmãos que nos ensinam muito pelo seu exemplo. Quantos exemplos temos dentro dos nossos lares? E às vezes nossos olhos estão fechados para eles. São nas dificuldades dos nossos relacionamentos que nós vamos nos educando. É por isso que a reencarnação, ela é um meio, e a educação divina é o fim. E que processo educacional é esse que nós agora estamos falando? Nós estamos referindo ao processo educacional trazido por Eurípides Barçanufo, que é a educação do espírito com a sua metodologia. Porque a educação do espírito trazida pelo Cristo e tão bem trabalhada didaticamente na estrutura pedagógica de um conhecimento por Pestalozzi, a equipe Eurípides Barçanufo reúne vários espíritos compromissados com Cristo no mundo espiritual para estudar uma metodologia que pudesse auxiliar o espírita a vivenciar, a dar direcionamento ao conhecimento da doutrina espírita, ao ser espiritual que somos. Eurípides Barçanufo nos traz, por meio da evangelização de espíritos, o descortinar do ser espiritual que nós somos. E a evangelização de espíritos é um processo educacional que propicia a construção de bases seguras para que o espírito cresça. Que bases são essas, meus irmãos? Nós perguntamos todos os dias onde me encontro. Uma das bases seguras é o lar, é a família, onde nós temos tantas lutas, tantas reconciliações. Quando Jesus nos convida, reconciliai-vos enquanto estáis a caminho. Com quem? Com meu vizinho? Não. Com aqueles que estão junto de nós. Reconciliar com o nosso grupo de convivência, seja no trabalho, na rua, mas a nossa base de estrutura de relação, de relacionamento, é o lar, é a família. Podemos, assim, questionar e levantar reflexões importantes em relação ao crescimento do ser. Quanto temos aprendido com os nossos irmãos? Quantos filhos têm nos ensinado pelas suas vivências e maturidade? E quanto temos aprendido com os nossos filhos que ainda são imaturos? São reflexões que precisamos trazer. Com os nossos relacionamentos conjugais. E que eu posso dizer, não foi uma escolha? Às vezes equivocadas. O próprio Evangelho nos mostra. Mas eu preciso fazer a minha parte. Como o Espírito haverá de utilizá-la? Reconhecendo que somos um espírito imortal, mas não estamos à deriva. Estamos amparados pelo Evangelho. Estamos sendo assistidas por aqueles espíritos que endossaram o nosso processo reencarnatório. Como será a vida do espírito após a aceitação desse processo educacional? Posso dizer-lhes, a mim, em primeiro lugar,
ela me modificou. Eu sou uma antes da evangelização de espíritos e outra depois da evangelização de espíritos. Tomei consciência do que vim fazer. Percebi a finalidade útil da reencarnação. Entendi os propósitos divinos que o planejamento reencarnatório me trouxe. E passei a agradecer a Deus por este corpo, que me faz comunicar com o outro, que me faz sentir as minhas dores, que me permite sanear as energias perispirituais na forma das enfermidades, para que eu me torne ser melhor. Todo o processo educacional tem como objetivo a construção de novos valores. E posso dizer-lhes que não sei se consegui novos valores, mas que mudou os meus sentimentos, sim. Que posso estar a caminho desses valores, porque passei a valorar muito mais as situações que vivo, as dificuldades, os conflitos, que muitas vezes temos que estar auxiliando, não só os nossos, mas aqueles dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos amigos. Neste processo, entendi o valor da verdade e pude perceber quanto ela me auxiliou a modificar os meus hábitos doentios, os vícios que permeiam ainda no meu pensamento, mas que não têm mais a força que tinha no passado. Pude conseguir perceber que os costumes e habilidades representam uma maneira de pensar. E veja quanto é importante esse item no processo pedagógico do espírito, porque Jesus, quando ele foi falar do reino, quando ele começou o seu trabalho, ele começou pelos costumes da época, pela tradição, pelas habilidades. E dentro dessas habilidades, eu vou abrir um parênteses, para mostrar a importância da família. Quando Jesus, jovem ainda, muito criança ainda, bem ainda no começo da adolescência, ele pede ao pai levá-lo para a carpintaria. A carpintaria é um lugar onde o carpinteiro pega madeira grossa, crua, para trabalhar, para lavrar, para depois ser utilizada. E ali o Cristo, o Jesus, junto ao Pai, que exemplificou, e imagino quanto ele aprendeu com aquele pai, até usar o enxó, ele foi lavrando as cascas até chegar no ponto que a madeira podia ser trabalhada. Veja a importância disso. Jesus também fez isso conosco. Quando ele começa a trazer as parábolas do reino, ele trouxe primeiro as parábolas do reino, para depois, quando ele começou a suscitar em nós esse questionamento, que aquilo que ele falava parecia que eu já conhecia, mas que precisavam receber mudanças na minha forma de pensar, foi que ele trouxe a parábola do semeador e do joio e do trigo. Tudo tem um tempo, meus irmãos. Aquele relacionamento que parecia ser tão difícil, chega um momento quando as suas ilusões começam a se dissipar, você vai passar a dar valor. E aí, muitas vezes, aquele que não tem a construção dos valores dentro de si, fala assim, arrependeu. Não. Todos nós temos oportunidade para aprender, para reconciliar. Os hábitos demonstram o enfraquecimento da vontade
na construção do pensamento inteligente. Quantos hábitos nós carregamos conosco? Da reclamação, das exigências, de observar como o outro é. É um hábito, não importa como o outro é. Cada um expressa de uma forma, cada um se manifesta de uma forma, cada um é cada um. Cada um é um universo, é um espírito que eu preciso compreender e entender. Não existem dois espíritos iguais. E não é possível haver um processo educativo que atenda a coletividade de espíritos como um todo. Queridos irmãos, evangelizadores de espíritos, quem sabe agora você vai compreender o que tantos anos nós falamos aqui no Grupo Espírita Esperança e Caridade. Não é possível mais fazer uma evangelização na forma de uma catequese, onde nós trazemos, por exemplo, uma parábola e contamos histórias para o outro e pronto. E o que Jesus fez? Vamos representar? Não. Não é possível que o processo educativo atenda à coletividade. Eurípides Barçanufo tem nos mostrado que nós precisamos atender à necessidade do espírito, porque as nossas necessidades são inerentes às dificuldades que permeiam ainda em nossa anterioridade. Por isso que nós não somos iguais e não temos duas personalidades iguais. Porque a personalidade é a manifestação daquilo que o fato do espírito nos traz. E o que é o fato do espírito? É quando nós elencamos no estudo da memória pela anterioridade o que nos é possível transformar em hábitos, em costumes, em más inclinações, em sentimentos. E nesta oportunidade, nesta organização da anterioridade, é pensado aquilo que nós vamos conseguir mudar ao relacionar com aqueles que estarão junto conosco. Este é o meu fato do espírito, o pano de fundo da minha personalidade. Cada um de nós temos uma. O processo educativo não pode descaracterizar o indivíduo, porque cada um tem o seu universo, mas sim promover e desenvolver as suas habilidades intrínsecas. Todos nós temos essas habilidades, que são as que estão dentro das potencialidades do espírito. E o desenho mostra que cada um de nós configuramos as figuras mentais que queremos. Então, nós precisamos encontrar que nós precisamos sentir o valor do nosso trabalho. E aqui, então, nós vemos que o Evangelho de Jesus é o antídoto maior para qualquer relacionamento. Ele é fator gerador do equilíbrio. Nós temos uma imagem aí que mostra o aconchego de Jesus no momento de dor, quando Marta e Maria choravam pela condição de Lázaro. Jesus vai até Betânia, como tantas vezes foi recebido naquele lar. Até isto é uma lição, precisamos saber como recebemos as pessoas no nosso lar. Irmãos que chegam até nós. E naquela hora, Jesus não precisou de falar nada, ele abraçou as duas irmãs, que traziam as suas diferenças. Todos conhecem a história de Maria e Marta. Se Maria ficava preocupada com os ensinamentos, Marta tinha preocupação com a sustentação e a manutenção do lar. Também importante, mas não pode ser a nossa prioridade. Calemo-nos por alguns instantes, a fim de ouvirmos a opinião dos que nos seguem os passos.
Foi isso que Jesus fez. Quando Marta, desesperada, pede a Jesus que olhasse por Lázaro. E foi uma das poucas vezes que o Evangelho nos mostra que Jesus chorou. E Jesus retira Lázaro daquela condição que ele se encontrava, desenfaixando o seu processo consciencial, trazendo luz à razão, porque a razão é o laurel que nós precisamos compreender do nosso dever. O dever é o laurel da razão, nos diz o Evangelho. É o louro que nós precisamos entregar. Jesus foi, nesta hora, oferecer a Lázaro mais uma oportunidade. Amigos, queridos irmãos, retirar Lázaro daquela condição que ele se encontrava foi um momento sublime para todos aqueles que estavam à sua volta. Quantas vezes Jesus tem nos retirado das sombras dos nossos desenganos, por meio da doença de um filho, por meio de uma dificuldade que passamos, por meio dos mergulhos que temos dado sem finalidade alguma, vencido pelas nossas vaidades. Jesus nos convida a entender a caridade moral, que é a grande estimuladora da vontade. Ela enriquece o espírito, permitindo expressivas alterações, tanto no pensamento como na mudança das energias do sentimento. Consequentemente, dará nova luz e expansão ao perispírito. É na caridade que vamos nos despir das ilusões, sentindo a grandeza do amor e da benevolência. Com esta mensagem da caridade, nós queremos encerrar o nosso encontro, agradecendo profundamente os nossos irmãos, companheiros, que compartilharam conosco mais um encontro que deveria ter sido ou poderia ter sido realizado, sentindo o pulsar de cada um de nossos irmãos que tanto nos sustenta e nos alegra. Mas a misericórdia divina nos oferece recursos que chegamos em tantos lares. Talvez irmãos que nunca puderam estar aqui. Essa é a dádiva divina. O lado bom que nós temos que agradecer a Deus, a Jesus, pelos veículos que a inteligência nos oferece e que agora convidamos a todos a buscar na inteligência moral, espiritual, a alavanca de progresso que todos nós necessitamos. Irmãos, sintamos felizes por estarmos acolhidos ainda junto a tantos irmãos que são os nossos familiares, nossos pais, nossos amigos, nossos irmãos de ontem que voltaram a estar conosco nesta reencarnação. Talvez nos dando a mão para que nós pudéssemos tirar as viseiras dos nossos olhos, pelo comprimento da dor que muitas vezes somos convidados. Quando você fechar o seu quarto, agradeça, porque há tantas mãos que estendem a nosso favor. Se nessa pandemia você perdeu entes queridos, lembre que você nunca perdeu, porque ninguém perde os entes que amamos. A imortalidade nos nutre de esperança. E a esperança é o caminho da nossa conquista maior. Lembremos sempre
do momento do Calvário. Quando Jesus, ao olhar para o alto e ver aquele espírito do deserto, e sentindo-se entre dois ladrões, aquele que teve mais sensibilidade, lhe pediu que o assistisse após aquele momento. Olha para aquele ente querido que um dia ele perguntou quem é a minha mãe, quem são meus irmãos, para nos ensinar que nós realmente não sabemos com quem caminhamos. Mas naquela hora, Maria, a mãe, roga a Deus e pergunta o que meu filho fez. Mas no amor, Jesus responde. Ao olhar para aquele mesmo João, que Salomé lhe pediu que assentasse à sua direita, naquela hora, ele estava à sua direita e à esquerda de sua mãe. E ele então diz: mãe, eis aí o seu filho. Filho, eis aí a sua mãe. Agasalhemos nos nossos corações os filhos que Deus nos confiou. E a eles também nos confiaram, para que nós possamos agradecer por esta existência especialíssima e única em nossa vida. E talvez agora possamos agradecer a Deus. E quem sabe, daqui para frente, nós teremos um novo olhar para este momento de regeneração. Regenerar-se é o caminho para todos nós. E nós só regeneraremos por meio do amor e da caridade. E não se esqueça, meus irmãos, que nas horas difíceis, busque na oração, consolide a fé, amplie a esperança e agasalhe os irmãos em dor. Amigos, queridos irmãos, muito obrigado por compartilharem conosco deste momento. A Eurípedes, a esta equipe generosa, a nossa mais profunda gratidão por ter nos dado a oportunidade de estarmos realizando este encontro junto aos nossos familiares, aos nossos irmãos. Agradecendo ao Saulo por tudo que ele fez, enfrentando as dificuldades de transmissão, a nossa querida Ana Maria, nossa querida irmã Célia, nossa querida Kika, por fazer parte deste momento conosco, vencendo as lutas e as dificuldades do momento. E minha alegria eterna, minha gratidão por sentir que junto de mim está um espírito que me ensina, como nós vimos ontem na exposição, de um espírito que não é jovem, o nosso querido Saulo. É assim que nós estamos aprendendo a caminhar. Feliz daqueles que semeiam e que colhem, porque foi isso que Paulo diz em uma das suas cartas aos Gálatas. Todos nós precisamos semear, mas todos nós colheremos aquilo que semeamos. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos vocês e que Eurípedes lhes traga bom ânimo e que junto a esta equipe retire de nós as ataduras da consciência, as faixas que têm ensombrado, para que nós possamos voltar aos trabalhos com a dignidade que eles esperam de nós. Muita paz, muita alegria e muito obrigado, irmãos. Fiquem com Deus.